Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que hoje seja um dia de vitória, mais um dia de vitória na presença do nosso Deus, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar. Tu és o nosso Deus, tu tens cuidado de nós maravilhosamente. Como a tua proteção, o teu cuidado tem sido notório em nossas vidas, Pai. Então, agora, clamamos a manifestação do teu Espírito, que é santo, Senhor, no nosso meio. Invocamos o teu Espírito Santo para nos convencer da veracidade das Escrituras, da palavra. Convocamos assim, pedimos que o teu Espírito Santo esteja em nós para nos inspirar por esta palavra, Pai querido, para que seja trazido neste lugar vida e vida com abundância. Cada coração seja tocado pelo poder sobrenatural do teu Espírito, tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, missionária Fátima. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, vamos lá, nós vamos ler em Mateus, capítulo 15. Conforme o pastor Alexandre foi pregando a respeito dessa mulher tão cheia de fé, não é? O Espírito Santo foi trazendo ali algumas coisas para mim, e eu fui guardando, e fui orando ao Senhor e pedindo a oportunidade de estar falando sobre isso, e essa palavra cresceu bastante no meu coração, e eu quero trazer algo aí da parte de Deus, não é, para as nossas vidas. Essa mulher, ela é um testemunho daquilo que nós podemos viver como filho de Deus, não é? Então vamos ler. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: Não é bom lançar não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Então, amados, o Senhor começou a trazer para mim uma mentalidade, quero trabalhar assim com algumas pontuações, não é? O Senhor trouxe para mim a mentalidade que faz com que nós nunca estejamos dentro da filiação de Deus. Nunca entendemos que Deus nos comprou, nunca entendemos que Ele é o nosso dono, nunca entendemos que aquilo que Deus tem para nós é de direito nosso, não entendemos que Deus, shalom, shalom, irmã Raquel, irmão Ângelo, não entendemos que o Senhor tem algo para nós e andamos debaixo de uma orfandade muito forte, de uma escravidão, de uma inadequação para com os ditames do reino. E o Senhor, Ele quer trazer para nós um posicionamento, sim, como essa mulher teve. Ela teve muita humildade, Shalom, irmã Mara. Ela teve muita humildade diante do Senhor, mas ela também teve muita ousadia. E às vezes está faltando um pouco dessa manifestação de ousadia no meio do povo de Deus. Precisamos entrar na presença de Deus com uma visão nova, com uma visão de acordo com aquilo que Deus espera, que nós, como filhos eleitos e comprados, entremos em sua presença. Às vezes entramos na presença de Deus como verdadeiros mendicantes espirituais. Quando Davi, em Salmos, ele pode dizer: Olha, eu já fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo passar necessidade, nem o filho do justo, a sua descendência, mendigar o pão. E às vezes nós estamos com uma mentalidade de estrangeiros. Veja que Jesus a tratou como estrangeira, mas ela não se autotratou como estrangeira no sentido de crer em quem era Jesus. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor com direito, com promessa, com aliança, com tudo certo diante dos cartórios de Deus, não é? Já estamos registrados no livro da vida, já somos filhos legítimos, mas achamos que Deus está nos tratando como estrangeiros. Então, veja, que quem tratou essa mulher como estrangeira foi o próprio Cristo, que despertando o entendimento dela, falando para ela: ainda não é chegada a sua hora,
Mas ela, com o entendimento diante de quem ela estava, ela entendeu que dele poderia sair a resposta, sim, para a sua filha. Então, eu quero hoje trazer essa palavra da parte do Espírito de Deus para nós nos posicionarmos como filhos de Deus. Existe algo dentro do nosso coração, porque o Espírito Santo, essa palavra, o Alexandre, né, o pastor Alexandre, começou a pregar no domingo, mas como eu estava com muita dor, ele interrompeu a palavra, 12 minutos só tivemos de culto, eu estava com muita dor, ele interrompeu e falou, vamos para casa, que a minha esposa não está muito bem, e interrompemos a palavra. Mas ali, o Senhor já começou a falar comigo em relação ao posicionamento daquela mulher. Ela era estrangeira. Você é estrangeira? Você é estrangeira diante dos olhos do Senhor? Eu sou estrangeira ou nós somos filhos? Nós estamos sendo chamados pelo Senhor de filhos ou de estrangeiros? Será que Jesus ele teve essa resistência toda porque ela era uma estrangeira ou porque verdadeiramente Deus precisava extrair dela um posicionamento de humildade e dela entender que ele era o dono do tempo e ele poderia, inclusive, rasgar o tempo para alcançá-la? Então, o Senhor está trazendo para nós, se há dificuldade para você, se há dificuldade para você entender determinadas coisas, saber determinadas coisas, não fique na sua limitação, na sua condição. Então, essa mulher tinha a condição de estrangeira, mas qual é a condição que te limita de receber o que Deus tem para te dar? Qual é a condição e o posicionamento que o adversário trancou dentro da tua mente, colocou dentro desse lugar, onde não avançamos para receber o que Deus tem para a gente? Aqui, Jesus fez um corte no tempo para abençoá-la. Mas qual é o corte que Jesus precisa fazer para a sua vida e para a minha vida para nos abençoar? Veja que para abençoá-la, ele precisou arrancar uma declaração da qual ela fez para Jesus, a qual ela fez para Jesus, mas o coração dela já estava cheio disso. Então, Jesus, hoje, ele quer saber, dentro do teu coração, para que sentenciemos, amém? Dentro do meu coração, dentro do teu coração, o que tem? E a nossa boca vai transbordar. A nossa boca vai transbordar de murmuração, de reclamação, de incredulidades, de limitações, ou a nossa boca vai sobrepujar tudo isso, o não de Deus, e vamos até o final insistindo para que ele libere aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. Veja que essa mulher não estava pedindo algo que fosse satisfazer, como o Senhor fala lá em Tiago, vocês oram e oram mal, vocês pedem as coisas para satisfazer os prazeres do mundo. Essa mulher não estava fazendo isso. Ela estava buscando a libertação para sua filha, que a palavra de Deus fala estava horrivelmente endemoniada. Então, ela estava buscando algo legítimo, ela estava buscando algo para o reino. Então, ela pôde se posicionar de acordo com aquilo que ela tinha confiança, que estava dentro do seu próprio coração, e ela precisava acessar dentro daquilo que o Cristo vivo estava andando na terra e manifestando. Ela precisava acessar isso. Só que dentro daquilo que o Senhor colocou de dificuldades, ela foi rompendo. A condição dela não era favorável. Talvez a sua condição, aos teus olhos, não seja favorável, mas libere algo de dentro do teu coração, do íntimo do seu ser, que exalte o Senhor Jesus, a posição que ele verdadeiramente possui, que é o Deus Todo-Poderoso. Porque às vezes não conseguimos manifestar essa fé tão tremenda e maravilhosa que essa mulher manifestou por conta da visão errada que temos de Deus. Achamos Deus injusto, achamos que Deus não vai fazer, ou que Deus não pode fazer, ou que Deus não se importa. O Senhor, ele tem trabalhado para arrancar o fundamento de religiosidade dentro do teu coração e do meu coração. Eu creio que todo mundo aqui, de alguma maneira, tem percebido. Estamos tratando de coisas que são vozes que estão falando e nos gerenciando e nos regendo até agora, dentro da casa do Senhor. Não é uma questão de estarmos salvos ou não estarmos salvos, é uma questão de estarmos levando, às vezes, um evangelho miserável. Um evangelho onde não há fartura de nada, nem de paz, nem de pão, nem de presença, nem de vitórias, nem de vermos que o adversário está virando as costas para nós, né? E nós perseguindo o adversário. Antes, às vezes, nós estamos vivendo um evangelho onde ele nos persegue, onde ele nos maltrata, onde ele nos machuca, e nós não conseguimos fazer as coisas que deveríamos fazer, porque estamos com uma falsa visão de Deus, uma falsa visão de quem somos. Essa mulher era estrangeira e essa condição não a limitou. Agora, nós somos filhos, então qual é a condição que está limitando a minha vida e a tua vida de recebermos aquilo que Jesus tem para dar? Veja que Jesus, como o pastor Alexandre falou na pregação dele, foi extremamente
duro, foi reticente, falou de espera, ele foi assim, levando, empurrando o problema dela. Mas essa mulher, amados, na primeira recusa, Jesus manteve o silêncio. Observe que na segunda vez que ela fala, olha, fala assim, ó, filho de Davi, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela clamou por compaixão. Ele, porém, lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram-se, despede-a. Ela teve duas oposições. Alguém em silêncio e alguém mandando embora. Alguém em silêncio, sem responder nada, o céu fechado, você bate, 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 nada está acontecendo, você olha em volta, só palavra de crítica e de reprovação, como a mulher de Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre, não é? Quantas coisas vêm, uma atrás da outra, levantando para impedir que nós venhamos acessar o Cristo. Uma mentalidade cativa, uma seta que o adversário manda, uma pessoa que dá uma palavra mal falada, alguém que você vê, fala, meu Deus, estava subindo na presença de Deus, daqui a pouquinho aquele líder cai, e você olha e fala, não adianta. Shalom, shalom, irmão Alfredo. E assim vai. Então, vamos nos manifestando de acordo com circunstanciais e tiramos os nossos olhos de Jesus Cristo. Mas o Senhor hoje ele está falando, olha, depois que essa mulher ouviu a negativa, ou seja, o silêncio de Deus, ouviu aqueles que estavam ao redor de Jesus mandando deixá-la para trás, que ela ficasse quieta, que eles não queriam ouvir aquela mulher. Vejam o que essa mulher fez. Versículo 25. Aí Jesus respondeu, depois que o povo manda ela embora, ainda Jesus fala, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que essa mulher, amados, ela recebeu 3 respostas. Um silêncio, um vai embora do povo que andava com Jesus, e depois Jesus falando para ela, não é teu tempo. Agora não é a tua vez. Não é a tua hora. Fique quieta, pode voltar. Eu não tenho para você nada. Eu não fui enviado senão às ovelhas da casa de Israel. Olha o que essa mulher faz, ei. Qual é o nível da sua persistência, da sua perseverança, da sua entrega, do seu desejo de ver rompido aquilo que verdadeiramente você sabe que é teu por direito e por herança? Não como uma estrangeira. Essa mulher estrangeira, ela se comportou como aquela que pertencia a alguém. Às vezes o teu senso de pertencimento e o meu senso de pertencimento a quem verdadeiramente nos comprou, quem nos redimiu e levou para os seus braços de amor, está falho. Às vezes está faltando esse entendimento. Deus me ama, ele me comprou e ele vai fazer. Essa mulher, amado, sem ter nenhum entendimento que já poderia ter sido uma filha de Deus, no sentido de expressividade, ela falou, vou me expressar, vamos ver o que vai dar. Ela partiu para algo que ela necessitava. E ela foi até as últimas consequências. Não se importou com o não quero responder, e quando eu te respondo com uma má resposta, que vai só aumentar a tua prova. Ei, às vezes você começou a buscar a Deus e a sua prova só aumentou. Parece que os níveis e os desafios mudaram e cresceram. E o Senhor está te convidando. Aumenta a possibilidade da tua fé. Aumenta o fogo da tua fé. Aumenta a busca. Aumenta a sua perseverança. Aumenta o tempo comigo. Aumente. Não desista. Porque olha o que essa mulher fez, amados. Ela, porém, veio e o adorou. Quando Jesus fala não, qual é a sua atitude? Eu sabia mesmo, ele não ia fazer. Eu sabia mesmo, para mim, eu sempre sou o último da fila. Eu sabia mesmo, porque dar de ombros e deixar para trás aquilo que Deus já falou para você é direito e herança. Essa mulher não tinha nenhuma possibilidade, porque Deus, verdadeiramente, ele não tinha nada a ver com ela. Ele estava na missão de salvar o povo de Deus, o povo de Israel. Os estrangeiros era para depois. Depois o Senhor iria entregar o evangelho aos gentios. Essa mulher era gentia. Ela não tinha absolutamente nada a ver com o plano de salvação que Jesus estava anunciando naquela temporada. Mas por conta da perseverança dela, observe a profundidade da perseverança e da intrepidez dessa mulher. Ela fez um rasgo no tempo. Às vezes Deus está falando para você e para mim, eu quero que você, com a tua ousadia, faça um rasgo no tempo. Às vezes você gastou tanto tempo lá atrás fazendo coisas que não deveriam ser feitas, que agora eu preciso que você se manifeste na minha presença, fazendo rasgos proféticos no tempo, através de um coração que declara a confiança de que você me pertence. Essa mulher conquistou o coração de Jesus através de entender que ela era pertencente àquele que era o Criador dos céus e da terra.
Ela não se deteve na sua busca por conta das negativas do Senhor ou a aparente indiferença de Jesus, que como foi o nome que colocamos na primeira pregação, o pastor Alexandre trouxe. Ela continuou focada, firmada na sua necessidade que era pertinente ao reino de Deus. Se você tem uma necessidade pertinente ao reino de Deus, que é o objetivo de Deus, salvar do roubo, da destruição, da morte, que são as obras de Satanás, Jesus estará com você. Ainda que haja uma aparente dificuldade, mas Jesus, ele tinha um caráter para demonstrar aqui nesse lugar. Ele tinha as nuances dele para demonstrar através dessa palavra. Ele estava falando, eu sou o Senhor do tempo, eu sou misericordioso, eu posso agir da maneira que eu quiser e eu posso sim estender a minha mão, ainda que as circunstâncias todas sejam adversas, porque eu tenho misericórdia no meu coração. Eu sou bom, eu sou o Deus de amor. E o que é que você está precisando, que parece que está sempre procrastinado na sua vida? Parece que nunca chega, mas o Senhor está falando o que tem dentro do teu coração. Tem mais uma gota de fé? Tem mais uma entrega? Tem mais uma adoração? Tem mais um louvor? Amados, tem uma palavra que ela me sustenta muito, porque como legalista e religiosa, passei muito tempo buscando um Jesus morto. E por conta disso, formaram muitas estruturas de religiosidade no meu coração, porque por conta do legalismo, eu tinha que sempre estar melhor, estar melhor, estar melhor, nunca acessava a bondade e a misericórdia de Deus, porque eu tinha um comportamento de estrangeira sem fé. Eu não era só estrangeira, eu era uma estrangeira sem fé. Essa mulher é estrangeira, mas tinha fé. E às vezes somos filhos dentro da casa do Senhor e não temos fé. É necessário assumir a nossa condição agora. Assuma a condição de filho, mas assuma a fé também, porque senão não atingiremos os objetivos daquilo que Jesus tem para nós dentro das pertinências do reino que ele colocou diante dos teus olhos, por conta de uma falta de perseverança. E essa palavra, que é muito forte no meu espírito, que o Espírito Santo, um dia de muita tristeza e dor, o Espírito Santo veio e falou comigo. É a palavra da mulher que arrumou especiarias, Maria Madalena, para levar ali e trazer as especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus depois que já havia morrido e sido retirado da cruz. E havia uma pedra. Ela, como mulher, não conseguiria tirar a pedra. A pedra era tão grande que eles colocaram a segurança. Detalhe um pouquinho. O pastor está pedindo para detalhar o que é o legalismo. O legalismo é você querer agradar a Deus debaixo da lei. A lei não se pode cumprir, amados. Não dá para cumprir a lei. O homem em si mesmo não cumpre lei nenhuma. E eu andava querendo cumprir a lei. São 613, se eu não me engano, 13 ou 14 movimentações da parte de Deus. Não faça, não coma, não toque, não isso, não aquilo, faça assim, faça assado, cozido, frito. O homem não pode cumprir isso. Mas eu andava debaixo da lei, faça assim, faça assado, faça aquilo outro. Eu tinha um patrão. E era um péssimo patrão. E me levou para um lugar. O que é o patrão? É a má teologia, uma péssima patroa. A má teologia é uma péssima patroa. Ela nunca vai te dar a paga de nada. Porque ela só te engana, te ilude. A má teologia te leva para lugares profundos de prisões, de cativeiros, de alma, do espírito. Fica tudo em trevas. E eu, debaixo desse legalismo, dessa manifestação de querer acessar a Deus através do cumprimento da lei, e veja bem que Deus fala na sua palavra que o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei. O fim não quer dizer fim de final, quer dizer fim de objetivo. O objetivo da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Não há outra justiça para ser colocada diante do Senhor, a não ser a fé que temos que Cristo cumpriu toda a lei por nós. A finalidade da lei é nos apontar Cristo. O Senhor fala, eu encerrei todos debaixo de uma mesma desobediência. Todos os homens que nasceram nessa terra, com exceção do nosso Cristo, vindo em carne como homem, como Deus e como homem, abrindo mão de ser Deus, mas ele veio em carne para nos salvar. Então, nós voltamos aqui e entendemos que Deus encerrou todos debaixo de uma mesma desobediência para que todos pudéssemos olhar para aquele que é o Salvador. Então, dentro desse legalismo meu, que eu achava que eu podia acessar a Deus com minhas obras de justiça, que são trapos de imundícia, eu achava que eu podia acessar a Deus. Então, isso foi trazendo cativeiros teológicos na minha mente. E aí, um dia, lendo a palavra de Deus em relação
a vida de Maria Madalena depois da morte de Cristo e já tinham tirado e levado para a sepultura lá de José de Arimateia e tal, toda aquela coisa, e eu vi aquela mulher preparando as especiarias e o Espírito Santo veio em meu auxílio. Eu falei, Senhor, o Senhor tinha falado para ela que o Senhor ia ressurgir e ela está preparando as especiarias para levar. E ela nem vai conseguir entrar, aquela pedra terrível, todo mundo está confiando na pedra, que o senhor não vai sair por causa da pedra, e tudo isso, e ela não vai conseguir fazer nada. E o Espírito Santo falou comigo, ainda que ela estivesse procurando Jesus morto, eu vou me apresentar para ela, porque ela não sabe que está procurando Jesus Cristo vivo, mas eu sei, e eu vou me apresentar para ela. E aquela palavra foi um bálsamo para a minha vida e foi um incentivo para a minha vida para eu continuar perseverando. Porque por conta da teologia péssima que eu tinha na minha mente, eu procurava sempre um Jesus morto. Sempre ali tinha um Jesus morto. Eu vou levar minhas especiarias, eu vou levar minhas obras. Eu já separei as minhas obras para tentar embalsamar Jesus. Tem a pedra, mas vamos ver o que ele faz. Uma cegueira espiritual muito grande, por não confiar na voz de Deus que falou para essa mulher, eu vou ressurgir, não é? Mas ela, amados, na sua falta de entendimento, na sua incredulidade, ia lá com as suas especiarias, e lá ela recebeu a representação ali mais poderosa da vida dela. Cristo se manifestou, agora ressurreto diante dos olhos incrédulos dela. Então, olhe bem para aquilo que você tem caminhado, como você tem caminhado, e às vezes você está até se arrastando, está com tanta dificuldade, com tantas condições adversas, mas o Senhor está falando hoje, filha, você é minha filha, não se comporte como uma estrangeira sem fé, não se comporte como um estrangeiro sem fé, comporte-se como aquele que sabe que tem dono, porque daqui a pouquinho eu vou me revelar vivo para você. E não é que Deus se apresentou para mim vivo? Não é que Deus se apresentou para mim e falou, olha, eis que estive morto, mas ressurgi, estou vivo pelo século dos séculos, e eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte, vai viver, vai viver. E uma a uma, o Senhor está destruindo aquelas informações de uma teologia vazia, morta, mórbida, maligna, trevosa, demoníaca, satânica, para me prender em lugares de cativeiro. Então, o Senhor está vindo e mostrando para mim que Ele está vivo. Mas antes eu estava debaixo daquela manifestação de quem procurava um Cristo morto. Então, hoje, o Senhor quer te dar uma palavra de esperança. Continue com uma fé perseverante. Não se detenha. Aprenda quem é que te comprou. Não olhe para você mesma, olhe para Cristo, ainda que você agora, muito, como que eu posso dizer, confusamente está vendo um Jesus que ainda está morto. Parece que dentro de você, parece que ele não opera, você está querendo que ele pegue no tranco. Mas Jesus, daqui a pouco, ele vai se manifestar em glória e vai mostrar para você que ele é o Deus vivo, sim. Ele é o Deus vivo, sim, e ele pode se achegar a você e fazer todos os cortes que sejam necessários para que você acesse a libertação, seja do que for, por mais horrível que for. Essa mulher, ela não desistiu. Uma mulher que entendeu que o não de Deus não é a última palavra dele, se nós tivermos uma confiança de que ele quer nos libertar. Ela olhou para aquele Cristo caminhando ainda em carne na terra e ela falou, ele tem algo a mais. Eu já vi ele fazer algo a mais. Então eu te convido hoje, traga à memória o que te traz esperança. Não desista no meio do caminho. Mas é meu casamento, meu marido não tem mais jeito, tá acabado, arrasado, tá assim, tá assado, cozido, frito. Ei, Jesus falou para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Marta, abre os olhos, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Então, hoje, me levanto para trazer essa palavra para você e para a minha vida, naquilo que possa ser algum ditame das trevas que queira trazer sepultura para a minha mentalidade. O Senhor está hoje falando para você e para mim. Abre a tua mente. Saia desses lugares de sepultura espiritual que a religiosidade te enfiou. Saia desses lugares onde aquilo que você olha e para você não tem mais jeito, o Senhor está te falando, persevere. Eu ainda sou Deus de misericórdia, eu ainda sou Deus de compaixão, eu sou o Deus que te comprei e eu tenho compromisso com você. Quando essa mulher fala, os cachorrinhos comem na mesa dos seus donos, Jesus falou, opa, ela entendeu.
Ainda que não é por direito de rejeição, mas por direito de criação, essa mulher entendeu que eu sou o Criador, eu sou dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra, o mundo e toda a sua plenitude. Ela foi num fundamento que regia o Criador dos céus e da terra, que estava andando em carne naquele momento. Ela foi num fundamento, ela tocou profundamente o poder de criação do nosso Deus. Ela chegou ali e falou, eu sei que eu sou tua dona. E onde ela tirou isso? Do fundamento de entender que Deus criou todas as coisas. E se ele cria, ele é o dono. A ele pertence todas as coisas. O Senhor fala na sua palavra, todas as almas são minhas. Essa mulher entendeu que ela estava diante do Criador. E se ele a quisesse salvar, ela não daria descanso a ele até que ele resolvesse a situação dela. Então, amados, nós precisamos entender que, às vezes, as injustiças, Mateus pregou esses tempos, depois eu preguei a respeito do sangue, pastor Alexandre pregou, tivemos que lançar fora a pregação, porque ficou uma gravação muito ruim, mas ele trouxe, troca o fardo. Troca o fardo. Do Senhor é leve, suave, para você está injusto, para você está pesado, para você acha que não tem mais solução, o Senhor já está falando para você, olha, tem o meu sangue, tem a minha morte, tem o meu fardo que é leve, tem o jugo que é suave, venha para mim e deixe eu executar justiça e juízo contra isso que tem se manifestado contra a tua vida, e é horrível. Às vezes é um vício, às vezes é um sentimento, às vezes é um ambiente que você foi inserida e você bate, fala, Senhor, estou num labirinto, não consigo sair. Às vezes você está numa guerra espiritual há tempos e nada se move. Mas o Senhor está te convidando a silêncio, a gente te mandando embora. Eu estou te respondendo que não é o teu tempo, eu estou falando para você, persevere. Hoje o Senhor quer trazer juízo sobre a nossa desistência. Pastora, a senhora está falando de desistência, não é? Tá. Eu sei que o Senhor é meu dono e eu não sou sua dona. A pastora confundiu. Vai pegando os concertos aí, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus pelo teu auxílio. Então, o que nós temos que ver, amados, é que o Senhor está trazendo para nós um juízo sobre a nossa inconstância, a nossa ausência de perseverança. Pastora, mas a senhora não sabe há quanto tempo eu estou lutando. Com isso, eu estou cansada. Então, se você está cansada, é tempo de trocar de fardo. Pastora, a senhora não sabe, eu estou sem fé, porque há tanto tempo que eu estou batendo nessa porta. O Senhor fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu já tenho pedido, buscado e batido. Nada acontece, o Senhor está falando para você, não desista. Eu te comprei, eu tenho compromisso, eu tenho aliança. Sentencie a falta de perseverança. Não, pastora, eu sou perseverante. O Senhor está falando, tente um pouco mais. Tente mais uma vez, que a vitória virá para aquele que crê. Não desista jamais. Cristo vai estar lá. E esta vitória, ele vai colocar a bênção dele sobre você. É uma música do Voz da Verdade. É um hino. Então, amados, o Senhor hoje está te incentivando. Mas eu tenho uma filha, eu tenho um filho, tem um casamento aqui ao meu redor, que é um casamento que eu acho que não vai dar certo, e é uma pessoa tão querida para mim, e está tudo tão difícil, mas o Senhor está falando para você, se você entrou na brecha por esse casal, continue. Se você está esperando um filho sair das drogas, dos lugares de cativeiro, continue. Pastora, mas não há voz do Senhor. E toda vez que eu ouço alguma coisa, parece que é Deus falando para mim, não vou agir. O Senhor está falando para você, é lícito que você continue. Pare de ouvir outras vozes. Se o Senhor fala na sua palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando ele dá essa palavra, ele espera que você desista da sua casa ou ele espera que você creia no princípio? Seja sincero. Quando o Senhor fala na sua palavra, eu não gerei filhos para calamidade, que ele libera ali, que é para nós falarmos a respeito dos nossos filhos. Eu não gerei filhos para calamidade. Você acha que Deus espera que você desista da palavra, do fundamento da promessa, ou ele está falando, arregaça as mangas e trabalhe um pouco mais, tente um pouco mais? O que será que nós achamos que Deus pensa quando os níveis de guerra e de obstáculos são maiores? Será que ele está contando com a nossa desistência ou ele está contando com a perseverança? Sabe, amados, tem uma palavra que fala a respeito de a mulher, quando está para dar à luz, ela vai sentir muita dor. Mas depois, em chegado o filho varão, ela nem se lembra mais da dor que passou. Quando as coisas se arrumarem, se acertarem e o vivo de Deus se estabelecer para você e para mim, nós não vamos mais lembrar do tempo da dor.
Nós vamos olhar para trás e vamos apertar aqueles lugares que eram feridas e não vai doer nada. Então persevere, porque a cura logo vem. Porque a cura está se estabelecendo. Ei, Bandai, haviam 10 leprosos. E eles estavam caminhando sem nenhuma expectativa e nem nenhuma esperança. Mas, de repente, chegam a Jesus e veem Jesus e começam a clamar, filho de Davi. Ainda que com a mão coberta, ainda que mantendo distância. Jesus falou para eles, vai lá, se apresente ao sacerdote. E eles foram. Enquanto caminhavam, foram curados. Então, às vezes, você pensa que seu objetivo é o seu objetivo, só que enquanto você caminha para o seu objetivo, Deus está trazendo cura às suas lepras. Continue. Continue. Ele badai, ele cai. Ele batakashi, cai. Tem gente com o dedo caído, com um pedaço da face caída. Tem gente com a sua alma caída, destruída em vários lugares, mas o Senhor está falando, ei, eu tenho um processo completo. Continua. Vai se apresentar ao sacerdote, Erebato foi, Nebada. Se apresente àquele que vive e reina para sempre, e ele vai falar, está perfeito, conclui a obra, esteja sarada, não vai faltar nada. Você está ali íntegra, você está íntegro, você está completo, porque você permitiu que o meu processo fosse completo. Não pare no meio do caminho, não desista, persevere. Tem muita coisa que nós precisamos deixar ir, e uma das coisas que precisamos deixar ir é o nosso orgulho de achar que sabemos alguma coisa. É nosso orgulho de sentenciarmos o tempo de Deus como nosso tempo. E falamos para Deus, Senhor, como eu falei lá aquela vez que eu sempre conto, eu estava lá diante do meu guarda-roupa, falei, vou deixar, não quero mais saber. E aí o Senhor fala para mim, você estará por sua conta e risco. Vai desistir agora? Você está por conta e risco. Você entende o que eu estou falando? O Senhor tinha um tempo mais para eu caminhar. Eu não estava curada das minhas lepras. Eu não tinha feito tudo o que eu precisava fazer. Ainda havia coisas horrivelmente manifestadas em lugares de prisão e cativeiro e que eu havia sido levantada por Deus para ajudar a tirar. E por causa das minhas dores eu queria parar. Essa mulher, por causa das respostas reticentes de Jesus, das suas respostas não prontas, com aquilo que ele fez ela esperar, com aquilo que ele tratou como se ela fosse algo que verdadeiramente não tivesse mais jeito. Ela sobrepujou tudo isso, e é necessário que você e eu sobrepujemos tudo aquilo que o Senhor tem levantado de permitido, não é que os impedimentos se levantem. Persevere. Às vezes Paulo falou isso, eu estou desesperado, estou desesperançado da minha própria alma, mas ele perseverou. Quando ele estava para terminar, ele falou isso, eu completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E você vai falar o quê agora? Vai falar para Deus, eu vou desistir porque o Senhor não me ouve, eu vou desistir porque o Senhor não me quer, eu vou desistir, o Senhor está falando, ei, a minha palavra tem princípios diferentes do que você está falando com essa sua boca. Fale aquilo que a minha boca está falando. A minha palavra tem princípios diferentes do que desse que você está dando para alimentar a força das trevas contra a tua própria vida. Eu falo que eu conquistei você, que eu comprei você, que você é minha filha. Então, por que você age de acordo com aquilo que não é a aliança que eu estabeleci com você? Porque eu estou demorando, só que o tempo é meu. E eu preciso trabalhar na sua vida, porque eu conheço o teu coração e eu sei o que tem de sujeira aí dentro. Eu sei o que tem de princípios errados. Eu sei da mentalidade que você tem e que eu preciso arrancar. Leproso, leprosa, continua. Ainda você não avistou o sacerdote. Aviste o sacerdote primeiro e ele vai falar para você, não, está curada. Está curado. Por que Jesus mandou ir ao sacerdote? Porque era o sacerdote que fazia a conferência da retirada da lepra. A lepra era algo sobrenatural, não havia remédio, havia cidade de refúgio para os leprosos. Havia um lugar lá para empilhar os que eram leprosos. Mas aprove ao Senhor, quando aqueles 10 leprosos passaram, ele falou, serão curados. E eles foram, porque eles estavam clamando. Você está clamando, agora aguenta o processo. A apóstola Valnice Milhomes, quando eu me converti, não passou muito tempo, ela veio com uma palavra que também foi fundamento da minha vida. E ela falou assim, muitas vezes, irmãos, eu estou na presença de Deus e eu começo a chorar por conta das dores que passo, que sofro. E aí eu falo para Deus, Deus, não se importe com as minhas lágrimas. Você se importa muito com as suas lágrimas. Há muita autocomiseração no seu coração, muita autopiedade, muito vitimismo. Ai, coitadinho de mim, ai, coitadinho de mim. O Senhor está falando, ei, apruma esse corpo. Apruma esse corpo.
Porque esse tipo de manifestação não te pertence. A gente brinca, né? Apruma esse corpo, que esse espírito aí não te pertence. Apruma esse corpo, esse tipo de sentimento não te pertence. Isso é coisa de derrotado. É coisa de pessoas que não conheceu que Jesus Cristo, ele fala na sua palavra, graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória em todo o tempo. Ele nos faz caminhar em triunfo. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, enquanto estivermos em desconexão, dissociados daquilo que a palavra de Deus diz, nós teremos problemas, nós teremos derrotas. Mas o Senhor está falando para você e para mim hoje, oi, a tua palavra, lá em Amós fala o seguinte, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O Senhor fala A e você fala Z, como vai andar junto? O Senhor está falando A e você repete o som da sua voz, o som da sua voz, o som da sua voz. Nós precisamos aprender a ouvir e a bradar. Ouço a voz de Deus e libero a voz de Deus. Eu ouço e libero. Eu faço um shema e faço um brado. É isso que Deus está te chamando. Eu ouço a voz de Deus nos seus princípios eternos e aí eu libero o meu som e eu brado. E eu entendo que Ele está trazendo o curar daquilo que são as lepras mais profundas do nosso coração. Existem dedos que Deus precisa colocar. Às vezes o seu dedo profético foi arrancado. Sabe? Assim diz o Senhor, teu dedo profético foi arrancado por conta de traumas, de feridas, de dores. E você falou, me cure, me cure. Meu ministério está horrivelmente endemoniado. Não quero mais, não quero mais. Estou parando. Aí o Senhor está falando para você, ei, tem migalha para você. Continue se humilhando, tem migalha para você. Já que você entende que uma migalha pode te curar, tem migalha para você. Eu posso me manifestar inteiro, porque eu sou seu pai. Mas eu quero que você creia como se fosse uma migalhinha. Eu tenho uma migalha para curar o teu ministério. Uma migalha minha. Esse era o fundamento dessa mulher. Uma migalha de Deus me sustenta. Uma migalha de Deus faz milagre. Então, em nome de Jesus, o Senhor está falando para você, eu quero sarar o teu dedo profético. Eu quero sarar o teu dedo apostólico. Eu quero sarar ministérios aqui dentro. Nós temos um Deus furioso. Furioso em amor a nosso favor. E se ele é furioso a nosso favor, o adversário já está perdido. Porque ele vai ser furioso com o nosso adversário, indomável. Ele é valente. Ele não nos deixou por presa do nosso adversário. Ele falou, nem uma unha vai ficar. E você acha que eu sou um Deus pequeno? Eu vou sentenciar todos os demônios os quais vocês cultuam. Todas as pragas do Egito eram uma sentença de Deus sobre uma potestade maligna. Todas as sentenças de Deus. Vem piolho, potestade. Em nome de Jesus, isso mesmo. O pastor aqui está em concordância comigo. Decreto sobre cada dedo e boca profética que venham se manifestar estejam alinhados com o propósito eterno de Deus. Que as lepras saiam, que as doenças, as enfermidades ministeriais saiam, em nome de Jesus. Então, às vezes, nós pensamos que Deus é pequeno. Quando ele mandou Moisés, vai lá, tira o meu povo, tira o meu povo. Você acha que você não tem um chamado de Moisés? Eu não, pastora, eu não sei nem falar. Moisés também não sabia. Não, pastora, manda outro, o senhor está falando, você quer que eu mande alguém do teu lado? Eu queria que você fosse sozinho, porque Arão depois vai dar problema para você. Lá depois com o bezerro de ouro. Arão vai dar ruim. Mas você quer que eu mande alguém? Eu mando. Pare de dar desculpas à sua limitação, porque quem fez a boca foi o Senhor. Quem fez o ouvido foi o Senhor. E Ele é poderoso para nos trazer ouvido e boca. Ouvido que ouve a voz e boca que fala aquilo que ouviu da parte de Deus. Nós precisamos entender a quem pertencemos. Tem migalha de Deus para você. O grão de mostarda, o Senhor falou, se você tiver fé, como um grão de mostarda, ele estava falando de tamanho ou estava falando de potência de vida? Toda semente tem uma potência, por menor que ela seja, ela tem uma potência de vida. Se a sua fé é essa migalha aqui, ela tem uma potência de vida. E a fé nas migalhas do Cristo vivo vai estabelecer o propósito perfeito dele para nós. Porque ele é compassivo, misericordioso e bom. Dê qualquer coisa para ele, em fé, e você vai ver multiplicar. Você vai ver crescer.
Achegai-vos a mim e eu me achegarei de vós. E ele não falou, se achegue a mim com um caminhão de fé. Se achegue a mim e deixa eu multiplicar. Ei, ei, ei. É como se eu visse Erebandá, Shikai. As bandejas do Senhor sendo levantadas, cheias de pão, e ela secadorou e cai, multiplicando, 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 e haverá sobeja, o recai. Porque o Senhor tem uma marca para deixar na tua vida, na minha vida. Ele deixou 12 cestos para cada um dos discípulos dele. 12, uma marca. Olha, eu multiplico o pão. E está aqui a provisão para cada um de vocês. Apresenta o que vocês não têm. Aqueles homens não tinham fé nenhuma, só tinham um raciocínio lógico. Ah, o que é isso para tão pouco? Tanta multidão, é muito pouco. Só tinha um raciocínio lógico. Deus falou, eu vou bagunçar o teu raciocínio. Vou fazer uma anarquia santa no teu raciocínio. Eu vou confundir o homem com a minha sabedoria. Mas o problema é que nós encaixotamos Deus na nossa caixinha de sapato, talvez a menor, uma caixinha de brinquinho, esses que a gente compra. Aquelas caixinhas de brinco, bem petitica. Encaixamos Deus ali dentro e falamos para ele, o Senhor, é isso aqui. Deus vai falar, eu sou maior, hein? Sou o Criador. E se você tiver pelo menos esse princípio dentro do teu coração, que eu sou o Criador, e por direito de criação estou teu dono, a minha migalha vai te curar. E agora ele não é mais o nosso dono apenas. Ele é dono ainda, mas ele é nosso pai. E ele está fazendo um rasgo na nossa teologia maldita para estabelecer aquilo que é dele. Ele está fazendo um rasgo na nossa teologia que o limita, nas nossas ideias e fundamentos que clamam aqui dentro de nós como um fundamento que impede o poder de Deus de se manifestar. O Senhor está falando, eu vou arrancar isso, se você crer. Se você simplesmente deixar eu entrar nesse lugar, onde a regência das trevas entrou e plantou esse fundamento, eu estou entrando e arrancando. Deixa eu trabalhar na tua vida. Leproso, leprosa, tem um processo. Pare de correr do processo. Pare de ficar, ai, porque isso, ai, porque aquilo, ai, porque aquilo outro. O Senhor não está desconsiderando a sua dor, não. Entenda. Uma vez eu passei por um dissabor muito forte aqui no nosso comércio, aqui do lado, e eu não sabia aonde me enfiar. E o nosso comércio tinha algumas portas. Eu passei pela primeira porta, era a porta que dava para o açougue. Aí depois do lado ali, virando, tinha uma porta que dava lá para o corredor que me levava lá no fundo, lá no meu tanque. Era aquele lugar. Eu queria sair o mais longe possível daquele lugar que eu estava. E por todas as portas que eu passei, se apresentou um ser, colocando as mãos assim. E ele tinha a figura de um homem, ele tinha o contorno de um homem, e ele estava de braços abertos. E na minha tristeza, no profundo da minha tristeza, eu não consegui ver que era Jesus se apresentando para me abraçar e me consolar daquilo que eu havia recebido. Eu não conseguia ver. Na última, é como se ele falasse ao meu coração, estou aqui, se achegue a mim. E aí eu pude abraçar aquela presença santa. E aquele amargor, aquela raiz de loucura, aquela seta de loucura, para que verdadeiramente eu ficasse tantando a minha cabeça, saiu. A dor profunda saiu. E o Senhor estava falando, filho, eu estou num processo com você. Deixa eu te esmagar. A azeitona, para dar o melhor azeite, ela tem que ser esmagada 3 vezes. O Senhor tem um azeite para tirar de você. Pare de se remexer. Às vezes eu cantava para Deus, eu me remexo muito. E ele falava assim, se remexe. Mas eu estou colocando um fundamento em você. Estou fazendo você se amarrar à minha palavra, à espada da minha palavra. E por conta o Senhor ter colocado as cordas dele ao redor do meu corpo, da minha vida, a palavra dele, ele conseguiu que eu não me perdesse. Tamanho os ataques, tamanho o amassar de Deus para minha vida. Nós estamos nas épocas mais tenebrosas que existem. O Senhor precisa de luzeiros nesse mundo tenebroso. Você acha que você vai ser o luzeiro meia boca, hein? Deus precisa de pessoas cheias do poder de Deus para executar os propósitos eternos dele. Então você vai ser esmagado, sim. Bem-vindo ao clube. O Senhor vai te fazer, como dizia o Josué Irion, o Senhor vai te fazer um pastel bem fininho. Um homem que pregava com o espírito de Elias, um homem profético, poderoso em denúncias no meio do povo de Deus. E às vezes queremos que Deus não denuncie a nossa fragilidade e o nosso pecado. Por que ele está fazendo isso? Porque ele nos ama e está nos santificando. Você acha que o amor de Deus era pouco por essa mulher?
por ele estar se posicionando, eu não vim ainda para você, ou ele estava colocando essa mulher no lugar dela para aquele momento? Às vezes, Deus está falando para você, você não está pronta ainda. Mas tem uma fé aí dentro, antecipa o tempo. Antecipa o tempo com a fé que você tem. A tua fé vai mostrar o quão madura você é. Porque se você recebe uma rejeição de Deus e manifesta adoração, ele vai remir o teu tempo. Mas nós manifestamos murmuração. Ele fala, tá vendo? Não estava pronta mesmo. Não tem revelação do que eu estou fazendo. Não estava pronta. Eu estou mostrando quem é o adversário dela para ela poder pegar o adversário pelo chifre e falar para mim, tá aqui o meu adversário, me ajuda a romper? Não. Em nome de Jesus, irmã Márcia, permaneça na fé. O Senhor está esperando respostas às suas negativas, aos seus obstáculos. Agora, se nós ficarmos, amados, veja bem, meu filho Mateus, ele devia ter, o Alexandre vai ajudar, que ele é melhor para datas. Meu filho Mateus tinha uma determinada idade lá, quanto era, amor, quando nós fomos lá, um pouco desavisado de tudo, passando um perrengue financeiro. Tem a inauguração do Walmart lá em Bauru. E nós vamos lá, e levamos nosso filhinho, petitico, não sei quantos anos tinha, o Alexandre sabe. E aí chega lá, ele vê uma baleinha, coisinha mais bonitinha do mundo. E ele senta no chão, 3 aninhos. E aí ele pega a baleirinha e senta no chão. E aí o pai dele, vamos, filhinho, o pai precisa pôr a balinha na prateleira, não é? Afinal, não tínhamos dinheiro. E eu não lembro certinho como foi que o dinheiro chegou. Eu sei que o dinheiro chegou, bem? Mas observe o posicionamento do Mateus, com 3 aninhos. Aí o pai dele falou assim, filho, e como ele se posicionou de uma maneira a não fazer birra, a não bater o pé, não chorar, não gritar e fazer a gente passar vergonha no mercado, o pai dele teve uma atitude de compaixão por aquela criança sentadinha ali, com aquele bichinho no colo. E o Alexandre falou, filho, papai não tem dinheiro para comprar esse bichinho para você. Vamos, deixa o papai devolver na prateleira. O Mateus olhou bem para ele e falou assim, vai buscar o dinheiro, papai. Eu espero. Isso rasgou o coração paternal do Alexandre. Ele falou, meu Deus, nem que eu tiver que pedir, eu vou levar esse bichinho de pelúcia para o meu filho. E ali eu não lembro qual foi a manifestação, se o pastor Alexandre quiser colocar nos comentários. Eu não lembro qual foi a manifestação que o Senhor teve de provisão para nós. Sei que o Mateus saiu com o bichinho de pelúcia nas mãos. O pai dele quis fazer qualquer coisa. Ia passar pela humilhação de pedir. O Heitor levou o dinheiro lá, o irmão dele, o irmão do pastor Alexandre levou o dinheiro, não é? Então, observe, uma posição de uma criança, sem manha, sem birra, moveu um coração do homem, que você sabe e eu sei. Somos falhos. O Senhor fala, vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu não vos darei o Espírito prometido. Então, amados, uma atitude madura, vamos colocar assim, de uma criança que queria algo, moveu o coração de um homem carnal. Uma atitude madura sua vai mover o coração de Deus. Tire a murmuração, sentencie a murmuração. Observe a palavra de Deus. A esperança adiada adoece o coração. E o desejo cumprido é fonte de vida. Só que se a tua esperança está sendo adiada, está adoecendo o teu coração, é porque tem murmuração nos teus lábios. A espera precisa produzir fé, porque é o que o Senhor fala lá. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você está esperando com murmuração, isso está adoecendo o teu coração, é por culpa sua mesmo, porque você não entendeu a espera da fé. A fé espera. A fé é humilhante. E aí o Senhor fala, você vai ser uma mulher cheia de fé. Se prepare. Porque você vai ser humilhada. Porque a fé é sobrenatural. A fé tem que chamar à existência as coisas que não existem. A fé tem que esperar. A fé é a maneira de Deus, no tempo de Deus. Então a fé, amados, ela vem para nos massacrar. Massacrar a nossa teologia, a nossa mentalidade mundana, os nossos desejos carnais. Afinal, estamos em guerra com Adão. Estamos em guerra com o mundo e com Satanás, seu demônios. Então, se Deus vai levantar fé no teu coração e ele vai falar para você, você é uma mulher de fé, se prepare. E esteja preparada para dar respostas maduras à espera.
e não respostas de murmuração. Não dê respostas que sejam contrárias ao plano de Deus para a tua vida. A palavra de Deus, que é revelada pela sua própria palavra, ou uma palavra profética que eu e você recebemos, ela tem que se encontrar num lugar só. Sabe onde ela se encontra? No trono. A palavra vem do trono e ela espera no trono. O que ela está esperando? O caminho da perseverança e da obediência. Quando a tua obediência alcança, a promessa se cumpre. É isso que Deus faz. Agora queremos ver promessa cumprida sem obediência. O Senhor fala na sua palavra, lá em Hebreus, e depois de ter desfeito tudo, alcanceis a promessa. Estamos no meio do caminho. Fizemos 30% do caminho. E já estamos. Ai, Senhor, o Senhor não vai responder. Ai, Senhor. Ai, Senhor, eu não estou depreciando a tua dor. Não estou depreciando a tua dor, porque eu falei agora há pouco da minha, correndo aqui sem nenhum consolo, e o Espírito Santo de Deus, na forma do Cristo vivo, querendo me abraçar, e eu sem conseguir entender aquilo. Até que ele me abriu o entendimento e falou, sou eu. E eu pude abraçá-lo, e ele levou aquela dor em prol. Amém, querida. Glória a Deus. O processo seu foi longo, a gente acompanhou um pouco, não é, minha querida? Então, amados, nós precisamos entender isso. O que você vai fazer hoje? Vamos sentenciar a falta de perseverança, a murmuração, a espera incrédula? Ah, eu estou esperando em Deus. Mas de que maneira? Com o coração amargurado? Entristecido? Murmurador? Essa mulher esperou em Deus em adoração. Ela teve que chacoalhar o coração de Deus. Você quer chacoalhar o coração de Deus? Se assente no chão com o teu bichinho e fale, eu espero o Senhor buscar. Eu vou esperar o Senhor buscar. E alguém vai receber um telefonema, ó, não tenho dinheiro. O Mateus está com o bichinho no colo. Eu não tenho coragem de falar para ele, põe aí, filho, vamos embora. Deus vai ser tocado pela sua manifestação de maturidade. Deus vai ser tocado pela migalha que você reconhece como filho, ainda que como filho. Joga esse orgulho fora. Ai, mas eu sou teu filho, devia estar comendo pão na mesa. Essa mulher teve uma atitude, amados, de entender que ele era criador. Tem uma atitude de reconhecê-lo como teu Deus. O teu senso de pertencimento precisa crescer. E às vezes é por isso que estamos em determinadas provas, porque achamos que estamos da deriva. Deus está falando, eu te comprei, você é meu. Te criei e te comprei. Direito de criação e direito de redenção. Eu te comprei, só que você não assume que eu te comprei. Assume que eu te comprei. Tenha senso de pertencimento. Essa mulher tinha senso de pertencimento. Sou um cachorrinho, mas pertenço a um dono. E esse dono te tem. É o Israel de Deus. Eles têm o Senhor. E daqui a pouco, a sobeja deles, o resto deles vai me curar. Vai curar minha filha. Vai me libertar. Entre na humilhação mais profunda que você possa ter. Pare de se exaltar acima daquilo que Deus tem para você e para mim. Paremos de nos exaltar. Ah, eu sou alguma coisa. Não é nada. Se é o vermezinho de Jacó, olha que nada mais importante. O nada que custou a vida do próprio Deus. Esse é o nada que você é. Só que você precisa entender isso, reveladamente. Eu sou nada, você é um nada. Só que isso custou a vida de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, assentado em glória, assentado em poder. Toda a manifestação da terra, dos céus, do inframundo, todos os lugares preenchidas por esse Deus. E ele falou, eu vou me esvaziar da minha glória e vou buscar os que não são nada. Porque ele nos ama, entende? Ainda que eu não seja nada, ele me ama. E o amor dele é suficiente. A palavra dele está na minha boca. Não vou falar a palavra de Adão. Não vou falar a palavra de demônios. Não vou falar a palavra de Satanás, que era insatisfeito com Deus. Satanás era insatisfeito com Deus. E fez Adão ficar insatisfeito com Deus. Fez Eva ficar insatisfeita com Deus. E o próprio Paulo fala, olha, eu temo que você caia na mesma cilada que Eva caiu. Você já tem, fica buscando o que você já tem. Eva já tinha, porque ela foi buscar das mãos de Satanás. O Senhor falou, vou fazer a tua imagem, a tua semelhança. A minha imagem, a minha semelhança, Eva e Adão. Ele falou só para Adão isso, né? Mas Eva depois foi notificada por Adão. Então ela sabia já que ela tinha uma essência igual a de Deus. Mas Satanás chegou com um embrulho diferente, falando para ela, não é bem assim. E aí Eva manifestou o que Satanás colocou de semente maligna. Pare de manifestar a semente maligna da dúvida, da incredulidade, do medo. Tenha senso de pertencimento. Vamos sentenciar isso hoje. Vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Senhor, precisamos saber a quem pertencemos.
Precisamos entender, pertencemos ao Deus vivo. Comece a fazer a sua oração. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos hoje como leprosos em processo de cura. E queremos voltar para te agradecer. Porque só um voltou para te agradecer e ele recebeu, além da cura, da lepra, a salvação. Só o samaritano. Só o estrangeiro. Meu Deus, você cai lá, manda aí. Em nome de Jesus. Que na nossa limitação de filhos nos comportemos como estrangeiros, fazendo cortes no tempo da nossa própria mentalidade para verdadeiramente receber toda a revelação que tu és o nosso Deus e nos compraste por filho. As nossas más teologias têm nos separado do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Toca-nos. Toca-nos. Ô Espírito da verdade, somos teus. Traz as tuas verdades e vai dissipando fortalezas, mentiras com aparência de verdade. Papai, em nome de Jesus, nos ensina o que é a verdadeira fé. A fé espera. Só que a fé também chama a existência. A fé, ela é ousada. A fé, ela é santíssima. Então, ela vem da tua parte. A fé não é algo que o homem possa produzir. A fé que o mundo tem, ela tem até esse nome de fé. Mas ela não é fé, ela é um poder de crer. Porque a fé que o Senhor nos dá como filhos, ela é santíssima. E só aos santos tu derramas fé. Então, nós já temos uma porção de fé. Acresce essa porção para que possamos nos manifestar como aqueles que creem, ainda que seja uma migalha, ainda que seja esse processo, como aquele samaritano que voltou para agradecer, como a vida dessa mulher, Sírio-Fenícia, lá, Pai querido, de uma das nações mais terríveis na terra, mais contaminadas, mais demonizadas na terra, essa mulher entendeu quem era Jesus. Então, papai, não há nenhum lugar trevoso que o Senhor não possa alcançar. Pai querido, Samaria tinha 5 tipos de deuses diferentes, e aquela mulher, a mulher que estava atrás da fonte de Jacó, ela tinha mais um marido ainda, um emprestado. E o Senhor se manifestou ao samaritano leproso, se manifestou àquela mulher samaritana. Então, tu estás falando, não importa o nível de pactos, não importa o nível de contratos, não importa o nível de adoração satânica, demoníaca, não importa o teu tempo, naquilo que não é pão, eu estou trazendo um corte na tua teologia maldita para estabelecer a minha doutrina, a minha sã doutrina. A manifestação do Cristo vivo que vem em carne para nos salvar. Fala, e a tua voz destrói o fundamento maldito de Satanás que quer nos reger e quer nos levar a viver numa espera que é totalmente vazia de esperança. Abraão falou, eu estou esperando contra esperança. Isso é fé. Isso é fé. Então nos ajuda. Vem, Espírito da verdade. Vem, Espírito Santo, que nos revela Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo. Oi, cumpre em nós o teu propósito. Ministra em nós o teu propósito. Nosso coração quer ser o teu altar hoje. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Nosso coração é o teu altar. Desmancha fundamentos de altares profanos, de altares imundos, de altares que não são santos. E todos os demônios que se alimentavam desses altares, sentenciados estão, e saiam em nome de Jesus. Os altos escalões da maldade, desligados e deslocados de cima dessas famílias e casas, desses geracionais, tanto a ascendência como a descendência, em nome de Jesus. E que seja estabelecida a casa do Senhor. Em nome de Jesus. Ele é Deus. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o juiz de todos. Amém, queridos? E amanhã, vamos ver o que o Senhor vai querer, pastor Alexandre, ou a minha vida. Estaremos aqui em nome de Jesus, às vezes os dois juntos. Vamos ver o que Deus propõe para nós. Continue sentenciando, perseverando. Temos um tempo para cumprir de sentenças, de decretos, de fundamentos sendo arrancados. O Senhor vai intensificar isso. Não fuja dessa temporada de juízo, de justiça e de tornarmos-nos gloriosos diante do Senhor. Não fuja desse processo. Nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Um abraço. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom.